Boa noite, tudo bom? Então, 19h30, viu? Antes de iniciar, desejar a vocês um bom ano novo, saúde e paz para todo mundo. Vou mandar aqui o link da lista de chamada para vocês, tá bom? Nós vamos continuar o conteúdo. Antes, eu só vou mostrar aqui a sala do Moodle, só para fazer um, um reforço com vocês sobre a, a prova, né? Que abriu hoje para vocês responderem. Bom, então assim, só para deixar isso reforçado, de hoje, então, até a próxima segunda-feira, né, dia 10, está aberto o período para vocês poderem responder o primeiro questionário avaliativo, tá? Uma tentativa. Caroline perguntou quantas tentativas, é uma tentativa, tá? Então, eu recebi mensagem, gente com dúvida ainda, foi o primeiro, sempre causa dúvida, então eu vou aproveitar e falar, tá gravando. Esse número aqui na frente, ele não é aleatório, certo? Ele bloqueia a atividade seguinte. No caso, o questionário, que é o que vocês têm que fazer, é a atividade 9. Então, para chegar nessa atividade 9, você tem que ter aberto a 8. Para abrir a 8, tem que ter aberto a 7. E é nessa ordem, né? Então, assim, vamos procurar no Moodle qual é a atividade 1, né? Então, por exemplo, atividade 1 foi a lista de exercícios que eu deixei para vocês. Na verdade, é o capítulo que falava de modo geral sobre conjuntos. Depois foram aulas gravadas que eu deixei para vocês e os prints dessas aulas, certo? Então, assim, é só seguir a numeração, não tem erro. Abriu um, depois abriu dois, o 3, o 4, na sequência. Após abrir o 8, que é a última atividade que bloqueia o questionário, você está apto ou apta a liberar o questionário para a sua resolução, tá bom? Não quer dizer, por exemplo, que o conteúdo dessas aulas síncronas não seja importante, é porque, na verdade, esses aqui vocês assistiram, quem não assistiu tem a oportunidade de ver ou rever, né? E baixar também esses conteúdos, tá bom? Esses conteúdos caem nessas avaliações. Entretanto, esses assíncronos são coisas que fogem ao meu controle, então, assim, eu não sei quando vocês vão assistir, nem se vão assistir, então é uma forma que eu tenho de me resguardar, falando assim, olha, né, o estudante ou a estudante teve acesso ao conteúdo, né, porque ele aceitou a regra do jogo, né, para liberar a atividade nova, ele teve que liberar as 8 que tinham antes, tá bom? Então é assim que funciona. Vocês vão ver que esses quadradinhos que aparecem aqui do lado, que é sobre o acompanhamento da sua conclusão, ele vai ficando verde à medida que você libera. E eu consigo ver, né, em quanto tempo a pessoa já liberou. É, bom, Ivani, depois no final dela a gente pode ver se o seu caso é esse mesmo, se ele realmente liberou tudo ou não, mas é assim, no final da aula, porque eu fiz, acho que foi você que me mandou e-mail, né, mas eu fiz uma orientação geral, né, ninguém tinha tentado ainda, quando eu fui ver hoje, responder o questionário, ou se tentou pode ter tido algum problema e não conseguiu, tá? Mas a gente vê, eu consigo ver assim, o que está faltando da sua atividade para você poder liberar. Se não estiver faltando nada, eu vejo se há algum problema de configuração do questionário, o que eu acredito que não tenha nesse momento, tá bom? Antes de. Então, assim, eu tenho um segundo aviso, acho que assim, eu não sei se a coordenação já passou para vocês, se a chefia já passou para vocês, mas as outras turmas eu tive que fazer esse aviso por mensagem do Moodle e às vezes fica picotado, até que é bom que fica gravado. Me parece que até o Gmail já cansou dessas aulas síncronas, né? Então, assim, esse modo online. A partir de segunda-feira da semana que vem, perdão, o Gmail não vai mais gravar, né? Mesmo a gente tendo essa conta institucional, que, por exemplo, eu estou usando aqui o Google Meet para gravar a aula para vocês. O Google Meet não vai mais ofertar a gravação para gente aqui institucional, só para quem for usuário pago, ou seja, quem assina de alguma maneira esse serviço do Google Meet. Então, nós. Oi, boa noite, professor. Oi? Boa noite, professor. Eu entrei agora porque mandou o e-mail lá, teve que baixar aquele trem lá, quase que eu não consegui entrar. Sim, mas então, eu estou falando justamente desse. Esse é para semana que vem, tá bom? Então, então eu estava falando sobre isso porque é o seguinte, então, a partir da semana que vem, a gente pode continuar usando o Google Meet, quem quiser, só que o Google Meet não vai mais gravar. A partir do dia 10. Segunda-feira, então, o Google Meet não grava mais. A não ser que alguém assinasse, pagasse, a instituição não fez isso pra gente.
A instituição mandou um e-mail ontem à tarde, somente ontem, eles receberam isso no final de dezembro e deixaram para avisar só ontem, né? Dizendo, olha, daqui 6 dias já não funciona mais, né? Podiam ter avisado antes, pelo menos eu teria aprendido mexer no Google Meet. Fato é que a partir da semana, perdão, o Teams. Fato é que a partir da semana que vem, para poder gravar as aulas como eu faço aqui para vocês, o Instituto vai oferecer o tal de Teams, Microsoft Teams. Eu mesmo nunca utilizei, tá bom? Eu criei e mandei hoje já o link antes da aula para vocês ficarem cientes. A partir da semana que vem, não vai ser nesse link a aula, vai ser no link que eu mandei o convite hoje. Eu vou remover esse link que a gente está usando hoje, inclusive da sala de vocês, e nós vamos usar um tal de Teams. Então, o Fábio escreveu que o Teams é melhor. Eu não conheço o Teams, né? E assim, é uma mudança. Poxa, podia pelo menos esperar fechar o semestre para a gente aprender. Eu vou pegar o final de semana e vou tentar aprender a mexer nele, tá bom? Eu tentei, por exemplo, eu baixei o Microsoft Teams e tentei fazer o meu login com a minha conta institucional, falou que não pode, que eu não posso usar uma conta de estudante ou profissional, tenho que usar uma conta pessoal, mas a conta pessoal minha não permite gravar. Aí para gravar eu tenho que abrir uma janela do Chrome para poder gravar, e quando eu fui fazer um teste, não consegui pôr câmera junto com a gravação. Então, assim, eu vou tentar aprender. Como o encontro com vocês será na próxima quarta, então eu já vou ter experiência das aulas de segunda e terça para ver se vai ter alguma melhora, tá bom? Mas, então fiquem atentos, talvez pode ser que se você usa o celular, você precise do aplicativo, ou o seu computador precisa do aplicativo, faça um teste para poder treinar o Teams. Eu não sei como vai ser semana que vem. Eu mandei aquele convite, mas é o convite só do e-mail para entrar na agenda, não é o convite para entrar instantâneo na aula como acontece agora. Esse grava, mas às vezes para a gravação, né, o Fábio? Então, mas quem usa o Windows, você aperta esse Alt G, ele aparece nas coisas para gravar e você consegue gravar, né? Mas então, eu não vou. Eu não tenho outro aplicativo, eu tinha até antes o tal de OBS, mas aí as atualizações deles travaram. E é muito prático a gravação como tinha aqui no Google Meet. E eu quero continuar proporcionando a gravação, que quem perde a aula não fica prejudicado, e nesse modo remoto, mesmo quem assiste, sendo rápido, tem a oportunidade de rever, né? Então, o que eles vão ofertar que gravam hoje é o Teams, né? Então, assim, hoje não, a partir de segunda-feira é o Teams. Então, fiquem atentos se precisarem do aplicativo, alguma coisa assim, às vezes tentar entrar um pouquinho mais cedo na aula da semana que vem, mas não afeta a aula de hoje, nem a gravação da aula de hoje, muito menos o método de avaliação, tá bom? Se de tudo semana que vem der errado, aí eu volto, eu tenho o OBS instalado, eu volto, porque eu tenho como mandar gravar a tela no OBS, é só dar uma revisada como é que faz isso. Mas vamos torcer, né, já que tem um relato dizendo que o Teams é bem melhor, que realmente seja bem melhor e dê certo, né? Vocês vão ver que até eu vou aproveitar e vou mandar para vocês o link, porque o link é gigantesco, né? Eu vou deixar disponibilizado lá para vocês, mas eu vou mandar o link da aula não só da semana que vem, mas das próximas semanas, tá bom? E aí a gente fica. Já ficam então avisados, tá bom? Eu imagino que a coordenação vai fazer esse aviso em qualquer momento, mas isso não é uma escolha minha, tá? Então, esse é o link para vocês terem noção do encontro da aula, tá bom? Ele é bem maior do que o que oferece, tá? Mas, como eu falei, eu vou deixar aqui na sala do Moodle de vocês, tem o link para as aulas, certo? Na semana que vem, então, esse link, quando vocês clicarem, ele já vai direto, né? Quem usar, por exemplo, o celular, eu não sei como funciona, mas no computador, quando eu clico, ele aparece para mim. Usar o aplicativo, eu tentei usar pelo aplicativo e não deu certo. Ou então continuar pelo navegador, né? Então eu continuo pelo navegador e vai tranquilo, tá bom? Eu não sei como vai funcionar a questão do acesso a vocês. Eu sei que lá na configuração, todo mundo que for e-mail institucional tem acesso instantâneo, né? Então, se vocês puderem se organizar de uma maneira ou outra, né, pelo e-mail institucional de vocês, vocês já vão ter acesso instantâneo na aula, tá bom? Então, esse era um aviso, que daí eu não preciso ficar criando alerta. Olha, mudou o link, é assim, assado. Às vezes alguém responsável da turma, se puder mandar o link, tá bom? E dizer, ó, essa é uma situação que é institucional. Depois eu até posso deixar na sala do Moodle de vocês o e-mail que a gente recebeu, falando sobre isso, certo? O comunicado sobre o fim das gravações do Google Meet. E então a sugestão de utilizar. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver, acho que eu consigo mostrar aqui para vocês agora, isso que daí já fica. Então, eles receberam isso de 27 de dezembro, gente, mas só mandaram para a gente
ontem, tá bom? Ontem já no período da tarde. Então, o tema é o comunicado sobre o fim das gravações do Google Meet vinculado ao domínio do IFG. Isso era para ter acontecido em dezembro do ano passado, tá bom? E aí, por algum motivo, perdão, em julho do ano passado, algo do tipo, mas por algum motivo prorrogaram, e essa prorrogação agora vai acabar semana que vem, dia 10, tá bom? Aí, outras alternativas que eles dão é utilizar o Microsoft Teams, tá bom? E esse permite a gravação, tá? E aí, ou então, eles recomendam você tentar usar o Google Meet com algum gravador de tela. Porque eles nem falam do OBS, mas eu conheço o OBS, eu usava esse OBS para poder gravar aulas antes de utilizar o Teams, tá bom? Então, a minha primeira tentativa vai ser com vocês usar o Teams. Se der errado de tudo, a gente dá um jeito de voltar para esse Google Meet, tá bom? Mas só para deixar claro, não é uma coisa minha. Eu imagino que os outros professores, se não gravam, não vai ter diferença nenhuma, pode continuar usando o Google Meet. Se gravam, quem grava vai certamente ou adaptar ou mudar para o Teams, tá bom? Então, eu vou tirar aqui essa apresentação e vou, então, mais uma vez, mandar o link da chamada, que eu vou partilhar a tela com vocês, para a gente poder continuar o nosso conteúdo. A Carla perguntou se tem grupo da turma. Eu, sinceramente, não sei se a turma tem grupo. Eu só falei porque o responsável, o representante da turma, costuma ter acesso mais fácil a vocês, né? Então, assim, mas entre vocês certamente conseguem compartilhar esse link, né? E ele passa a valer a partir da semana que vem, tá bom? Então, esse é o link, mas em todo caso, como eu falei, vai ficar lá na sala para vocês. Bom, eu vou torcer para lá ser, pelo menos num jeito que dê para ir parecido com esse aqui, tá bom? Então, assim, só para fazer uma retomada, porque a gente falou foi antes do recesso, né? Então, assim, a gente teve do dia 21 até hoje sem aula, né? Na verdade, vocês tiveram aula no dia 22. Eu não dei aula para vocês no dia 22, isso mesmo. Então, a gente encerrou no dia 22 e vocês voltaram. Já tiveram aula segunda e terça, mas, assim, do dia 22 para cá, estão alguns dias sem conteúdo. Nós estávamos falando, então, sobre funções quadráticas. Recorde, então, que funções quadráticas são funções da forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde, para a gente, esses a, b e c são números reais e o a não é zero. Nós vimos que o gráfico dessas funções quadráticas são parábolas, tá bom? E eu defini numa aula anterior para trás o que era uma parábola, tá aqui a definição. Vimos alguns exemplos de gráficos, esse eu trouxe então direto do livro, printado para vocês verem como era, mas ensinei então como a gente consegue construir na mão gráficos de funções quadráticas, certo? Então nós vimos que depende do sinal de A, se a concavidade é para cima ou para baixo, aonde ou se é que vai passar no eixo X essa função. Então esse onde passa ou se é que passa depende do delta. Então nós vimos quando o delta é maior que zero, passa em 2 pontos, né? Quando o delta é igual a zero, passa em um único ponto. Se o delta é menor que zero, as raízes são complexas, então não encosta no eixo X, certo? Então esse é o exemplo onde o delta é positivo, corta em 2 pontos. E aí a gente viu que a gente precisa de outras informações, não só saber onde passa no eixo Y, onde passa no eixo X, mas a gente precisa de um ponto onde a nossa função tem uma quebra. Ela está descendo e começa a subir, ou ela está subindo, como é o outro exemplo aqui, está subindo e começa a cair, que é o que a gente chama de vértice, tá bom? Esses pontos também, eles dão o tema da aula de hoje. Então, o vértice da função quadrática, ele dá o tema da aula de hoje, que é falar sobre máximos e mínimos de funções quadráticas, né? Então, o que são máximos e mínimos de funções quadráticas? Né? Uma função quadrática, então, se a gente olhar rapidamente aqui para alguns tipos de gráfico que a gente viu, vou explorar o que eu tirei aqui do livro, que fica melhor para vocês. Então, quando a sua concavidade é voltada para cima, ela admite um valor mínimo, certo? Ou seja, o valor mais baixo onde ela vai chegar. Quando ela tem, então, o A negativo, então a concavidade é voltada para baixo, essa função admite um valor máximo, ok? Então, o que a gente vai provar hoje para vocês é o seguinte, né? Funções quadráticas, dependendo do sinal de A, admitem máximos ou mínimos, e esses máximos ou mínimos dependem
simplesmente do vértice, né? O valor máximo, no caso de baixo aqui, e o valor mínimo no caso de cima, é o y do vértice. E o ponto de máximo, ou seja, o x que resulta nesse máximo, no caso do de baixo e no mínimo aqui em cima, é o x do vértice, tá bom? Esse é o, perdão, esse é o tema da aula de hoje. Então, a aula de hoje é máximos e mínimos de funções quadráticas, tá bom? Vocês vão ver em cálculo, por exemplo, no próximo semestre, que existe uma outra forma de se calcular máximos e mínimos de funções, é uma aplicação de derivada. A gente consegue achar, não só para funções quadráticas, mas a gente consegue achar para uma classe bem maior de funções, mas esse que a gente vai falar aqui agora só depende de temas elementares mesmo, tá bom? Aqui, então, máximos e mínimos de funções quadráticas. Só para deixar registrado, então, não pus, né? A gente falou um monte de coisa hoje, mas hoje, 5/1, é nosso sexto encontro, tá bom? Nossa aula 6. Bom, nós já vimos, já falei um monte de vezes, mas eu preciso escrever isso. Então, funções quadráticas são da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Este a para a gente diferente de zero, a, b e c são números reais, ok? As funções quadráticas admitem um negócio que é chamado forma canônica. É bem simplesinho, é a mesma ideia, a forma canônica. Então, só para fazer um parênteses, quando eu falei para vocês sobre as raízes de funções quadráticas ou zeros de funções quadráticas, como que a gente completa, né, quadrados para se obter a fórmula, onde estava isso? Acho que é aqui. Quando eu fui falar dessa fórmula aqui, a maneira como a gente obtém essa fórmula, ela passa por a gente decompor a função numa coisa que a gente chama de forma canônica da função quadrática, tá bom? Então, o que é a forma canônica de uma função quadrática? É simplesmente é daqui que sai aquela fórmula de resolução de equações do segundo grau, tá bom? Mas o que é a fórmula canônica, então? Eu vou pegar uma função, a nossa função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e vou completar quadrados. Então, recorde o seguinte, completar quadrados, eu estou interessado em escrever a nossa função da seguinte maneira. X, sei lá, mais alguém ao quadrado mais uma constante, certo? Então, quando eu desenvolvo essa expressão, eu fico com x ao quadrado mais 2 ax mais k ao quadrado mais m, certo? Então, essa a gente pode pensar que era a forma original da nossa função. Só que aqui você pode falar, professor, aqui só tem um 1x ao quadrado na frente, certo? Então, como o nosso a é diferente de zero, a maneira como eu vou fazer esse a sair dali é colocar o a em evidência. Então, se eu coloco o a em evidência, eu fico com a, aí sobra a expressão x ao quadrado mais b sobre b vezes x sobre a mais c sobre a, ok? A ideia, então, é pegar essa expressão que eu observo. Eu tenho x ao quadrado e tenho b sobre x, b sobre ax, certo? Então, se eu pensar que eu tenho x ao quadrado mais alguém vezes x, e esse alguém para a gente é b sobre a, mais um outro pedacinho que é o c sobre a. Esse pedaço de vermelho aqui, eu vou grifar ele aqui então de azul embaixo, ele está bem próximo, bem parecido disso aqui, certo? Entretanto, lá, aqui para a gente aparece um 2 multiplicando, certo? Então, para eu fazer esse 2 aparecer, então, eu coloco 2. Se eu coloquei, vou botar esse 2 de outra cor, né? Só para a gente lembrar, sei lá, se colocar o 2 de verde. Se eu multipliquei por 2, eu preciso necessariamente dividir por 2, senão eu estrago a nossa continha, certo? E quando eu deixo 2 sobre 2, na verdade é 1. É só uma outra forma de Professor, escrever isso. Pois não. esse aí de vermelho aí, abaixo do rosa, é um C sobre A? É o C sobre A, o mesmo C sobre A que está aqui. Ó. Ah, tá. Ok? Ó, agora, quando a gente compara com o que a gente tinha originalmente, observa o seguinte. Eu tenho, né, x ao quadrado mais duas vezes, aí eu posso pegar b sobre 2ax. Opa, perdão, pus o 2 em cima. B sobre 2ax mais c sobre a. Ok? Então,
Se eu só comparar essa parte aqui, eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes um número vezes x. Esse número para a gente é b sobre 2a, mais uma constante, certo? Então, quando eu for completar esse quadrado, agora deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou pôr na continha, que se eu ficar fazendo aqui, eu perco tempo. Então, eu já vou completar lá, tá bom? Então, eu vou completar o quadrado da seguinte forma. Então, eu fico com a vezes, vou pôr bem grandão aqui, x ao quadrado. Nós vimos que a gente pode escrever b sobre ax da seguinte forma: 2 vezes b sobre 2a, depois multiplicando 2 dividindo x, mais, aí eu vou deixar aqui bem aqui assim, sei lá, mais, vou dar um espacinho grande, c sobre a, ok? Para esse pedaço ficar com esse kzinho ao quadrado que está faltando, observe que quem está fazendo o papel do k para a gente é b sobre 2a, certo? Pode ser o k, agora, precisa ser ele ao quadrado, certo? Então, se eu simplesmente acrescentar b sobre 2a ao quadrado, eu estrago a nossa igualdade, certo? Então, assim, se eu acrescentei ele, eu preciso remover, porque aí essas partes que estão de verde se cancelam, certo? E isso volta o que estava escrito de vermelho original, né? Então, se eu pego a de verde e subtraio a parte de verde, fica só o que eu tinha de vermelho antes. O pedaço original, x ao quadrado mais 2b sobre 2ax, agora somado com esse de verde, ele se comporta como esse x mais k ao quadrado, só que vai ser para a gente x mais b sobre 2a ao quadrado. Então, eu tenho a vezes, entre parênteses, x mais b sobre 2a ao quadrado. Ok? Então, se eu desenvolver quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é toda essa parte que está aqui. Mais esse outro pedaço que sobrou, então, sei lá, vou riscar de preto aqui. No final, põe tudo numa cor só, que fica melhor para a gente ver, sai dessa, toda essa trem colorido. Ó, b sobre 2a ao quadrado, então eu fico com b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, para eu poder somar essas frações, então eu tenho o seguinte. Eu posso pôr 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a é 4a vezes c, então 4ac. 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é 1, vezes b ao quadrado, então b ao quadrado com sinal negativo, menos b ao quadrado. Fechar de azul. Pronto. Observe, então, que o que a gente chama de forma canônica de uma função quadrática é simplesmente pegar a função original e reescrevê-la da seguinte maneira. É a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado, mais... Agora, b ao quadrado menos 4ac, a gente conhece, a gente chama isso por um símbolo, certo? Qual é o símbolo que a gente chama de b ao quadrado menos 4ac? É o discriminante da nossa equação, que é o que a gente costuma denotar por delta, certo? Não é à toa, está lá, b ao quadrado menos 4ac, certo? Só que lá está todo mundo com o sinal trocado, está menos b ao quadrado e mais 4ac. Então, eu não estou falando do delta, estou falando de menos delta, ok? Então, essa expressão que está aqui, ela, na verdade, ela é menos delta. Então, em vez de pôr um mais, eu ponho aqui menos delta sobre 4a ao quadrado. Ok? Isso é a forma canônica de uma função quadrática, tá bom? Onde esse a aqui é diferente de zero. E recorde, eu vou deixar anotado para vocês lembrarem, b ao quadrado, delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, menos delta é o sinal trocado de todo mundo. Por que eu falei de tudo isso se eu quero falar de máximos e mínimos de funções quadráticas? Porque eu dependo dessa expressão aqui agora para determinar o máximo e o mínimo de uma função quadrática. Então, eu vou dividir o nosso mundo, antes de fazer exemplos, em dois casos. Então, caso 1, onde o a é positivo, e o caso 2, onde o a é negativo. Olha, recorde aí, então, a função quadrática nossa, ela é escrita na forma canônica, é a vezes, botei até de verde para vocês lembrarem que ele é positivo. Aí sobra, então, x mais b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a. Ok? Se o a é positivo, gente, o sinal de a não afeta nada, certo? Recorde que qualquer número que você levar ao quadrado, então se você fizer k ao quadrado, isso é sempre maior ou igual a zero. Então, qualquer número negativo ao quadrado é positivo, né? A gente está falando de números reais apenas. Né? Qualquer número positivo ao quadrado continua sendo positivo. Qual é o menor valor que essa função pode assumir?
o menor valor que essa função pode assumir, observe, como esse pedaço aqui vai ser sempre positivo, né? Então, eu estou até circulando aqui de rosa agora, né? Que eu tinha escrito lá, ó. Qualquer número ao quadrado é sempre positivo. Como esse pedaço é sempre positivo, o menor valor que essa função pode assumir é exatamente quando esse pedaço de rosa for zero, ok? Então, quando A é maior do que zero, então lembra, eu tinha falado lá no gráfico, olha, a concavidade é voltada para baixo, de fato, realmente tem um valor mínimo, certo? Quando esse A é positivo, a função assume um menor valor, ok? E esse menor valor ele acontece quando essa parcela aqui se anula, ok? Quando essa parcela se anular, o menor valor vai ser simplesmente multiplicar o A por essa expressão, ok? Isso a gente vai chamar o valor mínimo da função. Então, vou escrever tudo isso que eu falei, e o ponto que vai resultar o valor mínimo dessa função é o número x que faz com que esse pedaço aqui se anule, ou seja, é só pegar toda essa expressão com sinal trocado. Estes dois números é o que a gente conhece como x do vértice e y do vértice. A gente está falando, de fato, do vértice da função, ok? Então, se A, vou pôr de azul, porque de verde fica feio, né? Então, deixa eu tirar todo esse trem colorido, que aí fica bom para a gente lembrar. Assim, agora sim. No caso 1, se A é maior do que zero, então a função... Lembra que essa função aqui, gente, é essa aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, ok? A função é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c admite um valor mínimo dado por... Olha, eu falei então assim, o mínimo vai ser exatamente quando essa parcela se anular. Se eu pegar A e multiplicar por menos delta sobre 4A ao quadrado, eu simplifico A com A, fica menos delta sobre 4A, certo? Então, dado por y igual a menos delta sobre 4A, que é o que a gente denominou y do vértice, certo? O ponto, ou seja, o número que permite esse mínimo, é exatamente o x que anula esse pedacinho aqui, certo? Então, o ponto de mínimo é dado por... Aí eu vou pôr, então, vou manter de azul, já que eu deixei tudo de azul, menos b sobre 2a, que é o que a gente chama de x do vértice. Então, o vértice ele está relacionado, por meio da forma canônica, com os valores máximos e mínimos da nossa função quadrática, ok? Bom, uma coisa similar acontece quando o A é negativo. Lembra que o A não pode ser zero, então a gente só tem duas opções, né? Se o A não pode ser zero, ou ele é positivo ou ele é negativo. Bom, gente, olha só. Tudo que eu tinha falado lá atrás continua valendo aqui agora, só que em vez do A ser positivo, o A é negativo. Então, quanto maior for essa potência ao quadrado, menor vai ficar esse resultado, certo? Então, o maior valor que esse resultado vai poder atingir é justamente quando essa fatia se anular. E vai ser dado, então, por menos delta sobre 4A. Só muda isso. Então, onde, né? Então, assim, para não precisar reescrever todo o texto aqui, eu vou ver se até se eu consigo copiar ele. O que vai mudar é o seguinte, né? Se o A é negativo, a função admite um valor máximo, dado pelo y do vértice. E o ponto de máximo é o x do vértice, ok? Então, não consegui copiar, deixa eu ver se eu consigo. Ctrl C, Ctrl V, olha só. Pelo menos tem alguma vantagem isso aqui, né? Então, se o A for agora, então, negativo, até botei de vermelho, então a função admite um valor máximo. Dado, tananã, né, pelo y do vértice. O ponto, ou seja, o x, o número que resulta esse valor máximo, é o x do vértice, ok? Só muda isso. Então, lembrem sempre do gráfico, né, gente? Então, por mais, né, parece que é contraditório, mas não é. Olha só, quando o A é negativo, a concavidade é para cima, então a função admite um valor máximo, certo? Vamos ver aqui agora alguns exemplos. Esse era o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Que inclusive complementa um pedacinho da prova de vocês, tá bom? Então, alguns exemplos, tá? Exemplos. Então, o primeiro exemplo. Até o final da aula agora é só
só esses exemplos, eu vou deixar alguns exercícios para vocês tentarem resolver. Então, o primeiro exemplo é bem simplesinho, vamos ser direto, né? Então, tem a função 4x ao quadrado menos 4x menos 8, né? Então, determinar se essa função tem máximo ou mínimo e dizer qual é esse máximo ou mínimo, também dizendo qual é o ponto de máximo ou de mínimo no caso, tá bom? Então, a função é 4x ao quadrado menos 4x menos 8, ok? Como o a é 4, 4 é positivo. Então, a função f admite mínimo, certo? Fica como exercício para vocês fazerem o gráfico, tá bom? Ok? Tentem fazer o gráfico dessa função. O fato é que eu não sei como é o gráfico, mas ele é uma coisa desse tipo. Esse desse tipo vai depender do delta. Então, o delta é 16, o delta é positivo, então tem duas raízes. É algo desse tipo, a gente vai só determinar o valor mínimo aqui que a função atinge, tá bom? Então, f admite mínimo. Como você vai obter o mínimo? O mínimo, gente, ele é dado pelo y do vértice. Então, você precisa de menos delta sobre 4a, né? Qual é o ponto? Então, esse aqui, ó, só para vocês lembrarem, esse é o valor mínimo, ok? Qual é o ponto, qual é o número que vai resultar nesse mínimo? É menos b sobre 2a, ok? Então, aqui é o ponto de mínimo. Deixa eu fazer uma observação. A resolução de exercício é bom para isso também, né? Ok? Uma observação é o seguinte, né, gente? Olha só. Toda vez que você sabe qual é o ponto de mínimo, então, você sabe o seguinte. Então, se você tem a função f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Se você calcular o f do x do vértice, ou seja, o f desse valor mínimo, você vai obter o y do vértice, tá bom? Então, fica para vocês pensarem a respeito disso. Repete aí, professor, de novo, por favor, esse finalzinho. Se eu descobrir quem é o x do vértice, é que você vai falar assim, professor, eu preciso então calcular o delta e dividir por 4a. Eu vou mostrar para vocês que no exemplo resulta na mesma coisa, certo? Mas se eu trocar esse x do vértice, o valor do x do vértice, aqui nesse número, na indeterminada x, eu obtenho o y do vértice, tá bom? Isso é claro quando a gente lembra da demonstração que eu fiz aqui, né? Olha só, né? Quando eu peguei a função e escrevi na forma canônica, observe que se eu coloco o x do vértice aqui, esse pedaço se anula e vai sobrar menos delta sobre, aqui, perdão, aqui 4a quadrado, tá bom? Porque quando eu multiplico pelo a, que aparece o 4a. Aqui está o quadrado. Então, quando eu multiplico, vai sobrar o menos delta sobre 4a. Então, você tem a opção de, uma vez que você achou o x do vértice, achar o y do vértice simplesmente calculando o valor dele na função, tá bom? Aí a gente resolve das duas maneiras para vocês verem e fica a critério. Pode ser que algum exercício você não tenha como fugir disso, né? Precise realmente do menos delta sobre 4a. Até vou tentar pôr um exemplo dessa maneira. Mas, em geral, se você sabe o x do vértice, você consegue achar o y do vértice, tá bom? Então, para esse nosso exemplo, qual é o valor mínimo da função e qual é o ponto de mínimo, tá bom? Primeiro, então, eu vou determinar o ponto de mínimo. Fechei aqui a observação. Qual é o ponto de mínimo? Menos b sobre 2a. Então, se a gente tem a função 4x ao quadrado menos 4x menos 8, o a é 4, o b é menos 4 e o c é menos 8. Ok? Então, menos b, então, fica menos 4. É 4, ok? Menos b, então, fica 4. Sobre 2 vezes o a. O a vale 4. Então, 2 vezes 4, 8. Então, 1 sobre 2, meio, aqui é o ponto de mínimo. Ok? Qual é o valor mínimo? Então, a gente respondeu o primeiro pedaço, certo? A gente respondeu o primeiro pedaço. O ponto de mínimo, então, eu vou aplicar a fórmula. Depois eu vou mostrar para vocês que se eu trocar o x por meio, nessa equaçãozinha aqui, a gente chega na mesma resposta, tá bom? Bom, o valor mínimo, no caso, ele é dado por menos delta sobre 4a, ok? Então, quem é o delta? Delta, então, é b ao quadrado menos 4ac. Delta é o b. Olha, o b vale menos 4. Então, você fica com menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que vale 4, vezes o c, que vale menos 8. Então, é 16. Menos vezes menos é mais. Então, 8 vezes 4, 32. 32 vezes 4, 128. Então, o delta dá 144. Ok? Isso é o delta. Então, quem é o y do vértice? Menos delta, então menos 144,
sobre 4A. Então, o A vale 4, vezes 4, 16. Então, menos 144 dividido por 16. 144 por 16, 8, 6 vezes 8, 48, sobe 4, 128. 9, vamos testar 9. Acho que 9 bate certinho, né? 16 vezes 9, 9 vezes 6, 54, 9, isso, pronto, dá 9. Então, aqui no caso, menos 9 por conta do sinal, tá bom? Então, o y do vértice deu menos 9. Esse aqui é o valor mínimo da função. Ok? Salvo alguma conta que eu possa ter errado aí, é o seguinte, nós poderíamos obter este menos 9 simplesmente trocando o x por meio aqui, tá bom? Será que isso vai dar certo? Vamos ver. Olha só, então f de meio é então, 4x ao quadrado, então, 4x ao quadrado, menos 4 vezes meio, menos 8, isso, menos 8. Bom, meio ao quadrado é 1/4, então fica 4 vezes 1/4. Menos 4 por 2 é menos 2, menos 8. 4 por 4 é 1, né? Então, 1 menos 10, menos 9, tá bom? Nos dois casos, você tinha que chegar lá, a não ser que a gente tivesse errado alguma conta, né? Em todo caso, fica a seu critério, você não precisa resolver das duas maneiras, tá bom? Eu só estou demonstrando, na verdade, mostrando um exemplo de como você poderia obter. Na prática, no dia a dia, eu gosto mais de fazer assim, né? Só trocar o valor do x na função, acho que é mais rápido que calcular o delta, tá? Em todo caso, você conhece uma fórmula, uma maneira, né? É só lembrar, então, que ou máximos ou mínimos são dados por y do vértice e os pontos de máximos ou mínimo, dependendo do sinal, são dados pelo x do vértice, tá bom? Outro exemplo, então, vou pular aqui, senão não vai caber nessa página. Exemplo 2. Então, agora é o seguinte, é o mesmo exercício. Olha, considera a função, então, menos x ao quadrado, mais x, mais 3/4. Determinar se essa função admite máximo ou mínimo, ok? E determinar o valor máximo, ou mínimo, ou ponto de máximo ou ponto de mínimo, ok? O A aqui, gente, então, é menos 1, é negativo, correto? Né? Se você lembrar, o A é menos 1, o B é 1 e o C é 3/4. Professor, que essa letra aí de azul? A, o Não, A, antes do A. não, em qual lugar, se você É puder solução. É só L. Abaixo do É solução, ó, tá abreviado. Sol, né? Ok? É que eu tô resolvendo o exemplo, então coloquei assim, solução, né? Acho que eu fiz assim aqui atrás também, né? Observação OBS, sol de solução do problema, né? Ok? Então, o A é menos 1, negativo, o B é 1 e o C é 3/4. Ok? Então, sendo negativo, menor que zero, então admite o quê? Máximo, tá bom? Ok? Admite máximo. Como é que a gente obtém o ponto de máximo e o valor máximo? Então, o ponto de máximo você obtém simplesmente fazendo menos B sobre 2A. Tá tudo aqui as fórmulas pra gente agora. O B é 1, certo? Então, menos B é menos 1. Sobre 2 vezes o A, 2 vezes menos 1. Então, é menos 1 dividido por menos 2. Dá meio. Então, esse aqui é quem? O ponto de máximo. Ok? Qual é o valor máximo? O valor máximo, gente, então, é o y do vértice, certo? Mas como eu comentei lá atrás, a gente pode calcular simplesmente trocando este meio na nossa função original, certo? Então, eu vou fazer isso. Olha só, é menos meio ao quadrado mais meio mais 3/4, ok? Então, menos meio ao quadrado é menos 1/4, né? O menos está fora do sinal. Mais meio mais 3/4. Então, observe que 3/4 menos 1/4 são 2/4, certo? 3/4 menos 1/4 é 2/4. 2/4 é outra forma de escrever meio, né? Metade, né? Ok? Então, na verdade, eu tenho meio mais meio, e isso dá 1.
ok? Então, esse aqui é o valor máximo da nossa função. Ok? Esse é o valor máximo da nossa função. O que a gente não está levando em consideração é que essas aplicações de máximos e mínimos, eles podem ser aplicados, vocês vão ver assim nos exercícios do livro, também no material da prova, para coisas mais interessantes. Então, eu vou deixar para vocês alguns exercícios do livro para vocês resolverem, mas eu vou resolver da página. Está entre as páginas 147 e 149. Eu não lembro exatamente qual é a página, porque eu só anotei o número, tá bom? Mas então é a questão 267, tá? A questão 267, ela diz o seguinte: dentre todos os retângulos, determinar, de perímetro 20, determinar qual possui área máxima, ok? Eu vou até printar ela aqui, que daí eu não preciso escrever o enunciado, ok? Então tá aqui, ó. Dentre todos os retângulos, determinar o de área máxima, né? De perímetro 20, determinar o de área máxima. Um comentário sobre essa questão. Na verdade, a gente poderia trocar, gente, sim, pelo um problema mais geral que é interessante a gente concluir. Dentre todos os retângulos de perímetro fixado, então aqui ele fixou em 20, certo? Mas se fosse de 10, de 30, de 50, de 100, não importa, né? Perímetro, lembrando, é a soma dos lados. Determinar o de área máxima. O que a gente consegue provar é que de todos os retângulos com perímetro fixo, o que tem a maior área é um quadrado. Ok? Então, por exemplo, a gente vai concluir que esse retângulo, na verdade, ele é um quadrado. Ele tem todos os seus lados, os 4 lados medindo 5 centímetros. Ok? E a área, nesse caso, será 25, no caso, centímetros quadrados. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Olha só. Então, solução. Ok? Vou desenhar aqui, a princípio, um retângulo. Então, esse aqui é um retângulo. Esse retângulo, então, digamos, um lado mede x, o outro y. Né? Os lados são paralelos, né? Esse é x, aqui é x. Se é y, aqui é y. Como é o perímetro? A letra original para perímetro, gente, seria 2p. Eu vou pôr um p grandão, tá bom? Para facilitar a nossa vida. É x mais x, 2x, y mais y, 2y. Isso é o perímetro, certo? E o exercício está dizendo que o perímetro desse retângulo é 20 centímetros. Eu só vou escrever 20 aqui, tá bom? Como é que a gente calcula a área de um retângulo, certo? A área de um retângulo, ela é calculada multiplicando base vezes altura, comprimento vezes largura, ok? Então, x vezes y. Da relação 2x mais 2y igual a 20, a gente, na verdade, obtém que x mais y é 10, né? Então, se o dobro de x mais o dobro de y é 20, então a metade é 10. A gente pode dizer, então, que o y é 10 menos x, ok? Então, y é 10 menos x. Logo, a gente pode escrever a área como sendo uma função que dependa só do x, ok? Qual será essa função? É x vezes 10 menos x. Isso é para a gente, na verdade, uma função quadrática. Menos x ao quadrado mais 10x. Olha só que coisa interessante. Essa é uma função quadrática onde o coeficiente de x ao quadrado, que a gente chama de a, é negativo. Portanto, sendo negativo, admite máximo. Qual é o máximo, né? Então, qual é o ponto de máximo? Porque para a gente aqui importa o ponto de máximo, certo? Qual é o ponto de máximo? Ou seja, qual é o x que torna essa área máxima? É o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. O b, no caso, vale 10, então fica menos 10 sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 1. Então fica menos 10 por menos 2, que é 5. No caso, a nossa unidade, centímetros. Olha que interessante. O ponto, né, o número que torna a nossa área máxima é 5 centímetros. Ok? Então, na verdade, você diz que a área é máxima quando o seu x for 5 centímetros. Mas então, qual é a conclusão? Que o y também tem que ser 5, porque ele é 10 menos x. Então, o y também é 5 centímetros. Então, na verdade, você está falando de um quadrado. E qual que é a área de um quadrado de lado 5? Bom, 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Ok? Para a gente ver como é que essa fórmula ela é coerente, observe que se eu trocar o x por 5, né, o a de 5 aqui, eu fico com menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes 5. Vou pôr mais embaixo aqui, tem um minutinho para encerrar, senão fica muito espremidinho também. Então, aqui embaixo, aqui, só para vocês verem que aqui a gente também obtém 25, tá bom? Então, o a no número 5, ele é menos 5 ao quadrado,
mais 10 vezes 5. Menos 25 mais 50. 25 centímetros. No caso, quadrados, ok? Então, a área máxima, né, determine o de área máxima, né? Então, na verdade, ele nem perguntou qual é a área máxima, a gente ainda disse qual é a área máxima. Mas determinar o de área máxima, ele queria que você dissesse quais são as dimensões desse retângulo. E o que, na verdade, você descobriu é que os lados, né, devem ser todos congruentes, ou seja, devem todos a mesma medida. Logo, você está falando que esse aqui é um quadrado, né? Quadrado de lado 5 centímetros, ok? Eu vou fechar a aula deixando um exercício para vocês pensarem. Se em vez de perímetro 20 fosse perímetro P, prova que ele é um quadrado de lado P sobre 4, ok? Tem que ser P sobre 4, porque olha só, 20 por 4 dá 5, certo? Quando eu somar P sobre 4, mais P sobre 4, mais P sobre 4, mais P sobre 4, ou seja, 4P sobre 4, tem perímetro P, e a área fica P ao quadrado sobre 16, tá bom? Então, pensem como fazer isso. Na verdade, é só trocar o 20, na nossa continha que está aqui, a gente só trocar o 20 pela letra P, ok? E aí vocês conseguem concluir qual é o lado, tá? Ok? Então, é uma das aplicações. Você pode pensar em outras aplicações, por exemplo, tem umas aplicações interessantes do ponto de vista de matemática, que de todos os números, por exemplo, que tem soma 6. Então, eu vou pensar em dois números que tem soma 6, digamos, A e B, A mais B igual a 6. Determinar qual é o par, né, A e B, de modo que a soma dos quadrados seja mínima. Então, assim, só para vocês pensarem, imagine que eu tenho esse problema extra aqui, ó. Então, eu tenho A mais B igual a 6, ok? A e B para a gente são quaisquer de soma 6. E a pergunta, imagina o seguinte, eu quero saber quando que essa soma A ao quadrado mais B ao quadrado é mínima. É a menor possível. Bom, vocês conseguem ver, por exemplo, 1 mais 5 dá 6, certo? 2 mais 4 dá 6, 3 mais 3 dá 6. A menor vai ser possível, então, vocês vão ver quando o A e o B forem... Oh, perdão, a menor possível não, eu quero a maior possível, ok? Desculpa. Não, é isso mesmo, a menor possível. O exercício do livro é a menor possível, ele é iniciado agora. Vocês vão ver que a menor possível acontece justamente quando o A e o B são iguais. Então, nesse caso, o A e o B precisam ser 3. Ok? O truque é o mesmo, certo? Olha só. Se A mais B é 6, você diz então que o B é 6 menos A, igual a gente usou aqui. Substitui na outra, você vai ver que tem uma função quadrática que vai depender só do A ou só do B, depende do que você isolou, mas com coeficiente positivo. Sendo positivo, você está falando de soma mínima. E aí, no caso, né, deixando a resposta para vocês, vocês conseguem ver que o A e o B precisam ser iguais a 3, ok? A soma, no caso, seria 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 18, ok? Fecha a aula, então, recomendando que vocês tentem fazer os exercícios das páginas 147 a 149 dos números 256 ao 274. Vários desses são exercícios resolvidos, um desses a gente resolveu aqui em sala agora, o outro eu deixei a pergunta e a resposta para vocês aqui, tá bom? Vocês vão ver que tem muitos exercícios que são parecidos, então nunca precisa resolver tudo, né, gente? Você resolve um, entende o processo, vai embora, resolve outro, entende o processo, vai embora, e quando houver alguma dúvida é só me procurar, tá bom? Estou de volta aqui na sala, vou passar mais uma vez o link da lista de chamada para vocês, gente. E semana que vem a gente vai pelo Teams. Vamos ver se vai dar certo isso de ir pelo Teams, tá bom? A Sônia perguntou quantas chances de avaliação possui. Possui uma chance só, Sônia. Tem 2 horas e 30 para resolver aqui a Briela, tá? Eu tenho uma dúvida. Pois não, Antônio. Eu vi que lá na plataforma tem uns questionários para responder, do dia 5, no caso, hoje, até o dia 10. Só que eu não consigo abrir. Eu clico para abrir e não consigo. Então, você já não sei se você estava no início da aula, você cumpriu aqueles requisitos que eu falei sobre abrir atividade 1, abrir atividade 2, abrir atividade 3? Não sei, porque assim, ele não tinha entrado na plataforma, ele estava sem acesso, porque a forma de acessar estava dando incorreto. Eu tive que ir lá no Lusiane, no Polo, para poder resolver.
Aham. Aí eu entrei hoje e eu vi aquele monte de coisa. Então, é o seguinte, como eu falei no início da aula, eu vou mostrar mais uma vez aqui, porque às vezes chega atrasado e aí Hum, fica de orientação, ok? Então é o seguinte, quando você abre aqui, hum. a gente está no modo remoto, então assim, tem coisas que são obrigações do aluno estudar, e aí assim, é um contrato didático que a gente faz. Esses prints aí eu já imprimi tudo, isso aí eu já fiz. Isso, então, esse não há restrição nenhuma, certo? Porque isso É, aconteceu em aula síncrona, ou seja, o aluno, em tese, tinha obrigação de estar na aula, quem não pôde vir, eu deixo a gravação, tem a condição de assistir, certo? hum, Os outros que são assíncronos são compromissos que os alunos têm que assumir, ou seja, vão estudar por conta, certo? E certo. aí tem um roteiro de estudo para você seguir. Esses números na frente não são à toa. O número 1 é o primeiro que você deve abrir. O 2, Hum. ele tem uma restrição. Você só vai abrir o 2 se tiver Ah, aberto o entendi. 1. O 3 é o 2. Então, para abrir o 3, você precisa ter aberto o 2. Para abrir o questionário avaliativo, ele é o 9. Ok? Cadê? Deixa eu achar aqui onde está o questionário avaliativo. Ele é o 9. Porque você precisa dessas atividades 8 antes e desses síncronos, certo? Por que Hum, eu faço isso, como eu disse então na primeira aula? Pelo seguinte, muitas vezes eu não botava restrição nenhuma, tinha só o dia, né? O aluno podia abrir entre os dias estabelecidos. E chegava lá e falava, professor, tal conteúdo eu não estudei, você não deu esse conteúdo. Eu falo, não, gente, tá lá no assíncrono, certo? Aí hum. fala, mas eu não vi, não era obrigado a ver. Então, o assíncrono é uma obrigação do aluno. Quando eu ponho essa restrição, quer dizer que se você abriu 8, mesmo, porque assim, uma coisa é abrir atividade, outra coisa é estudar atividade. Se você sair clicando aqui na ordem 1, 2, 3, você vai conseguir abrir todos, certo? Mas Certo. você assume o compromisso de ter estudado isso, né? Porque Ah, um entendi. restringe o outro. Então, quando você abre para abrir o questionário 9, necessariamente você percorreu todas as outras Todo o atividades. Ou seja, processo até chegar lá. isso. Então você fez sua atividade formativa, você é responsável por ter visto. Ah, professor, tive dúvida. Fala, podia ter procurado, marcado um entendimento. Muitas vezes o aluno só sai clicando em cima na hora no dia, mas aí a responsabilidade fica, né, dele de ter se organizado ou não no tempo, tá bom? Mas é Entendi. por isso que você não conseguiu abrir. Os que são enumerados são sequenciais, com exceção, assim, você vai ver o questionário 9, então uma prova não pode impedir a pessoa de seguir o curso, certo? Não há Hum, nenhuma atividade 10 ainda. A hora que eu colocar uma atividade 10, essa atividade 10 será restrita pela 8, a última que não é avaliação, entendeu? hum. Mas uma avaliação não impede a pessoa de prosseguir com o curso. Mas Entendi. todas, então, barram dessa maneira, e aí quando for abrir um novo ciclo de conteúdos para o questionário 2, haverão outras atividades enumeradas, sempre de maneira sequencial, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. De nada, viu? Bom, gente, eu extrapolei um pouquinho, mas acho que essa final ajuda, né? Quem tiver dúvida. Em todo caso, é uma tentativa, tá bom? Claro que, por exemplo, acontece, alguém tiver algum problema, sei lá, estava resolvendo a prova, caiu a internet, é só entrar em contato comigo, eu consigo ver quanto tempo a pessoa ficou. Olha, eu fiquei, sei lá, 3 minutos, fechou o questionário, certo? Agora, quem cumpriu o ciclo inteiro e deixou encerrar, fiquem atentos, tá bom? No dia 10 de janeiro, quando for 23h59, o questionário ainda está em aberto. Virou meia-noite, né, para o dia 11, ele encerra automático e envia as questões da forma como estiverem lá, tá bom? Então, se organizem para não deixar fechar. Vocês têm um final de semana ainda para poder resolver, tá bom? Aí eu vou encerrar a gravação, porque, como eu falei, já passei do tempo. Desejar uma boa semana para vocês.